Então vamos encerrar aqui o módulo mercado fotovoltaico e iremos iniciar o próximo módulo que fala sobre legislação. Aqui nós temos abordagem sobre condomínios. Condomínios, pessoal, é um cliente muito bom para ser atendido, principalmente quando o foco é nas áreas comuns, atender as áreas comuns do condomínio. Quando se fala em atender as residências, aí entra muitas questões burocráticas, porque todas devem estar na mesma propriedade, né? Todas as casas devem estar na mesma propriedade e tem algumas regras que impedem. Então, o ideal é atender as áreas comuns e depois que você atende esse condomínio das áreas comuns, você realizar promoções, eventos, ações para os moradores, de forma individual, você atender de forma individual cada morador. Uma estratégia muito boa que tem funcionado aqui para nós. Nós entramos no condomínio, atendemos a demanda do condomínio para atender áreas de portaria, áreas de academia, áreas de salão de evento, e ali nós realizamos promoções, condições mais específicas, né, para os moradores. Chegamos condições como essa. Então, uma boa oportunidade para você, vendedor, você representante de vendas, é você conseguir fechar a venda com o condomínio para atender as áreas comuns do condomínio e a partir disso aí realizar ações para direcionar para os moradores. Entendeu? Por quê? Porque quando se fala em grupo de pessoas, vocês vão até participar de algumas assembleias, e tem gente que não acha positivo. Então, quando você fala em instalar energia solar para cada residência, uma questão de área. Onde é que você vai colocar tanta placa de forma conjunta? Não é? Então, fica muito mais prático você instalar de forma individual, cada telhado conforme a demanda de cada consumidor. As cooperativas também é uma forma de você criar um grupo de pessoas para gerar energia fotovoltaica. Mas tem as questões de legislação e as questões mínimas para você conseguir fazer uma cooperativa, que seria conseguir pelo menos 20 pessoas interessadas e aí criar um projeto para atender todas essas demandas. Isso tem que ter legislação, tem que ter toda a documentação que foi criada numa cooperativa. No caso, criar toda a documentação, CNPJ, o que seja, para atender essa demanda de cooperativa. Então, tem esse formato, mas tem as suas questões legais para poder executar. Iremos agora abordar sobre modalidades de geração. Quais são os principais modelos? Queria destacar cada uma delas aqui de forma breve. Informo também que você vai receber todo esse material em PDF, esse e outros materiais também, todo o material de suporte, para você ficar afiado em energia solar, viu? Muito bom. Então, as principais modalidades é a geração própria, que é na condição onde a usina solar é instalada, onde haverá o consumo, tá certo? Você tem a casa e as placas são instaladas sobre esse local. Existe também, aqui a geração própria, existe também a geração remota, que são condições onde o cliente não tem a condição de gerar energia solar naquele local, ou por falta de espaço, ou por condições diversas. Digamos, moradores de prédios. Então, ele provavelmente não tem a área de telhado ou local para instalar essa energia solar. Então, ele faz a instalação em um terreno, pode ser em qualquer região. No caso, Bahia, nós temos apenas uma concessionária, então pode ser em qualquer cidade do estado da Bahia, você instalar a sua usina solar e os créditos do que não foi consumido no local da instalação serem enviados para esse prédio, digamos assim. Então, isso se chama autoconsumo remoto. São as duas principais modalidades, que é a geração própria
e o autoconsumo remoto. Existem também outros formatos, como condomínios, empreendimentos de múltiplas unidades, geração compartilhada, cooperativas, consórcios. Existe uma gama de possibilidades, inclusive no mercado livre de energia, que você pode sim estar gerando a sua energia fotovoltaica e estar distribuindo os créditos. Então, sim, são muitas as possibilidades. Serão apresentadas aula a aula. Aqui nós temos as principais regras sobre o autoconsumo remoto. Quais são as condições? Tem que ser no mesmo CPF ou o mesmo CNPJ. Tem que ser o mesmo titular. Tem limite de contas para você adicionar? Não tem limite de contas, não. Eu já ouvi dizer, são 4. Já ouvi dizer que é 10. Não, não tem limite, não. A questão é o seguinte, é a viabilidade que essa usina que você instalou, se realmente é compatível com a divisão. Você está gerando 1000 kW, será que é interessante você enviar 50 kW para 20 unidades? Às vezes não é viável. Entende? Mas cada caso, um caso. Então, a questão sobre autoconsumo remoto deve estar no mesmo CPF ou mesmo CNPJ. Tem que ser o mesmo titular. Isso também leva em considerações aqui sobre a questão do CNPJ, como foi dito. E PJ é diferente de PF. Pessoa física é diferente de pessoa jurídica. Mas a empresa está no meu nome. Não pode. Tem que ser os dois no mesmo CPF ou o mesmo CNPJ. Por quê? Há situações onde a pessoa tem uma fábrica, tem uma indústria, tem um comércio, está cadastrado como CNPJ e ele tem a sua casa e quer enviar o excedente do que não foi consumido no seu comércio para a sua residência. Só que na residência está cadastrado como pessoa física, como CPF. Então, nessa condição não pode. O que tem que se fazer é uma adequação e colocar as duas unidades ou no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ. Aqui nós iremos falar sobre questões legais, sobre dois aspectos que aspectos relacionados à microgeração e à mini-geração. Qual a diferença entre as duas? A microgeração são para atender projetos de pequeno e médio porte, digamos assim, que são usinas até 75 kW. Exige a legislação um formato de documentação e algumas regras a seguirem, tanto para os consumidores como para a concessionária. Exemplo, até 75 kW, o custo com a mudança do relógio para um relógio bidirecional, o custo é da concessionária. Ajustes relacionados às redes da distribuidora da concessionária são responsabilidade da concessionária. O cliente final não entra com nenhum tipo de despesa. E o que equivale a uma conta de energia com potência até 75 kW? Digamos que seria equivalente a uma conta de 10 mil reais aproximadamente. Seria mais ou menos isso aí. 10 a 12 mil reais em média de energia. Você conseguiria atender até 75 kW. E acima disso aí, você vai ter a mini geração, que é uma outra documentação, uma outra legislação e tem outras questões a serem seguidas. Mas também nada que não possa ser resolvido. Agora, a maior procura normalmente é dentro do grupo de microgeração. Até porque 80% das instalações fotovoltaicas, 80% é residencial. 80%. Então, você vai ter até essa média no seu portfólio. A não ser que você se especifique mais em atender grandes consumidores, mas essa é a média do mercado. 80% das instalações são residenciais. Até um gancho para você aí quiser ter vendas mais frequentes, vai ser aí normalmente na residencial. Sobre a questão de prazos,
O seu cliente pode perguntar, meu amigo, minha amiga, quanto tempo vai demorar em média para instalar energia solar na minha casa? Então, tem esse passo a passo aqui, que é a solicitação de acesso. Isso aqui a gente vai pedir aqui a documentação necessária ao cliente. Inicialmente, a gente vai precisar do documento dele, RG ou CNH, conta de energia, e-mail. A gente vai enviar uma procuração, ele nos autorizando fazer os serviços relacionados à Coelba, nos dando essa autonomia. E nós iremos emitir algumas documentações como contrato, ART de execução e ART de projeto. Dando entrada na concessionária com essa documentação, o prazo é de 15 dias para microgeração, que eu falei quase há pouco, e mini geração, o prazo é 30 dias. 15 dias, digamos, para projetos menores, 30 dias para prazos maiores que a concessionária tem por lei para executar, né, e aprovar ou não esse projeto. Porque tem a questão de aprovar ou não, ela pode negar, e aí a empresa entra novamente com um pedido solicitando aí a avaliação do projeto. Após a avaliação do projeto, ela confirmando, olha, está tudo ok, ela nos autoriza a fazer a instalação. Então, tem um prazo para fazer a instalação, conforme o tamanho da instalação, tem a quantidade de dias necessários. Instalações menores dá para fazer em um dia, instalações maiores é conforme a quantidade de placas, aí a gente tem que saber para poder dimensionar. Após a instalação, é solicitada a vistoria. Vai acontecer uma vistoria na residência do cliente. E o prazo para que a concessionária envie um dos seus fiscais para realizar a vistoria, ver se está tudo conforme o projeto, são de 7 dias. Então, 15 dias para aprovar o projeto, mais 7 dias para realizar a vistoria. E aí ela tem um prazo para poder fazer aí a avaliação da vistoria e a instalação do medidor. O que tem acontecido normalmente é que quando eles vão realizar a vistoria, eles já fazem a mudança do medidor. Mas eles têm um prazo legal que após isso, de praticamente mais 15 dias para dar como um ponto de conexão aprovado. Então esse é o prazo. Em média, você pode dizer ao seu cliente em torno de 30 dias, o projeto está todo concluído. Tá bom? Esse é um prazo médio que eu dou aos meus clientes aqui, um prazo médio de 30 dias. Pode acontecer antes? Pode, mas é bom dar sempre esse prazo, porque é um prazo legal que a concessionária tem, por lei, para poder concluir todo o projeto. Outra questão que iremos abordar aqui é sobre valor mínimo. O valor mínimo para grupo A é diferente de clientes grupo B. Grupo B está relacionado a grupo de baixa tensão. Grupos como clientes residenciais, comerciais, mas que têm um consumo abaixo de 75 kW, em média, digamos assim. Então, esses clientes eles terão a condição de pagar apenas o valor mínimo, a taxa mínima, a taxa por disponibilidade. Monofásico em torno de 30 kW, bifásico em torno de 50 kW e trifásico em 100 kW, os valores a serem pagos como valor mínimo. Clientes grupo A, eles têm um outro valor a ser pago, que é a questão de demanda contratada. Então, eles terão esse valor, um valor um pouco diferente, um pouco maior, porque eles têm que contratar, por exigência, né, por legislação, um valor de disponibilidade da rede, que a rede tem que suportar ali a sua capacidade de consumo. Então, ele paga um valor um pouco diferente. Ele não paga a taxa mínima, como convencionalmente nós temos para clientes de baixa tensão, grupo B. Grupo A vai pagar, não vai pagar esses valores assim, vão pagar valores maiores, aí, em torno aí de R$ 2.000 acima, conforme a demanda contratada dele. Aqui nós temos um modelo de conta de energia para um consumidor grupo B. Quais são os principais itens aqui que nos levam aqui a consideração para entender qual é o consumo dele? É essa parte aqui do histórico, essa parte aqui.
Essa parte é a parte que nós devemos olhar para entender qual é o consumo médio do cliente e assim fazer o dimensionamento da sua conta de energia. Esse é o principal aspecto aqui que nós temos. Para o consumidor grupo B. O consumidor grupo A tem várias outras vertentes, vários outros itens a serem avaliados. Demanda contratada, consumo reativo, consumo na ponta, consumo fora de ponta. Tem vários outros itens que são muito importantes serem levados em consideração. Mas aqui é apenas necessário a questão de avaliar o tipo de consumo médio que ele tem. Qual é a média de consumo dele ao longo do ano. Tá bom? Aqui nós temos os consumidores grupo A. Então, observe, nós temos mais itens a serem avaliados, como foi dito sobre questão de demanda contratada, né? Sobre o tipo de cobrança que ele tem, porque há vários tipos de cobranças. Se ele tem um perfil que consome mais durante o dia, mais durante a noite, que são considerados horários na ponta e fora de ponta. Então, é muito relevante esse item aqui, porque os custos são muito diferentes. O consumo na ponta para um consumo fora ponta. E aqui também sobre a questão de demanda contratada, ele não consegue zerar o seu consumo, ele sempre vai ter que pagar a demanda contratada, que aí vai variar esse valor conforme a necessidade que ele tenha. E a potência do inversor dele não pode superar a potência da demanda contratada. Então tem que levar em consideração isso. Talvez ele queira instalar mais inversor do que a demanda contratada, e não pode. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas não fique preocupado com isso aqui não, isso aqui basta você conseguir a informação com o cliente da conta de energia. Nossa equipe aqui vai avaliar cada caso e mostrar a viabilidade para o cliente. Isso aqui você pode ficar despreocupado. Quanto à questão de dimensionamento, tanto o grupo B como o grupo A, a equipe vai trazer todo esse dimensionamento para você.